testemunho da minha alegria em falar de tudo isso que Deus tem feito na minha vida. Eu estou emocionada desde agora. Eu queria muito que minha mãe estivesse aqui e ela não pôde estar devido a outra igreja que ela congrega. Ela veio. Ela ia fazer de tudo para não vir, para vir, aliás, porque ela tem um compromisso lá, mas graças a Deus ela veio. E minha amiga Tati e seu esposo Mãe, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, justificando também a ausência do meu esposo. Ele fez a cirurgia no olho e precisa repousar, por isso que ele não está aqui nesse momento. Eu quero convidar você a ler comigo um versículo que está escrito no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 até o 41. Todos encontraram? O título na minha versão NVI diz: O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Enquanto um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Amém? Eu prometo que eu não vou passar minha noite, viu, pastor? Eu sou tímida, mas quando eu começo a falar, não paro mais não. Só um resumo aqui. Como o pastor falou, Deus fez esse grande milagre na minha vida, que foi essa cura. Mas o trajeto todo para eu chegar até aqui hoje não foi fácil. No ano de 2014, no finalzinho do ano de 2014, no finalzinho mesmo, já em dezembro, eu senti umas fortes dores. E essas dores eram terríveis no meu abdômen, na minha pelve, e eu não conseguia ficar de pé. Eu tremia e não conseguia ficar de pé, e eu estava sozinha em casa, só eu e meu filho. Meu esposo estava trabalhando, e estava só eu e meu filho de 9 anos. E era tanta dor, um fluxo intenso, e eu não conseguia ficar de pé. Comecei a sentir uma tontura muito forte, e de repente a dor aumentou, que eu pensei que eu não ia aguentar, que eu ia morrer de tanta dor. Não tinha posição que eu deitasse, que eu sentasse, que eu ficasse, que a dor passasse. E eu desmaiei. Quando eu tentei levantar para pedir ajuda, eu desmaiei, caí. E o fluxo tomou conta do lugar. E meu filho, desesperado, saiu pedindo ajuda aos vizinhos e ligou para minha mãe. A minha mãe chegou rapidamente e me encontrou lá, transpassada de dor. Quando eu cheguei, me levaram na emergência,
meio de socorro aqui no Tabuleiro. Eu cheguei lá, o médico já foi observando todos os sintomas, né? Toda a causa de dor. Ele falou: olha, aqui não tem como a gente fazer certos exames, não tem como a gente ver o que realmente você tem, mas nós desconfiamos no que pode ser. Eu queria que você procurasse um médico, marcasse uma consulta, porque o que você tem não é algo simples. Não é uma cólica que vai passar simplesmente com uma medicação. É algo que exige um certo cuidado e que tem que ser o mais rápido possível. E eu vim embora para casa e continuei sentindo dores. E as dores eram mais intensas ainda. E eu passei 25 dias de cama, com um fluxo intenso, durante 25 dias, sentindo dores, a minha barriga inchada, minha pele inchada, eu não conseguia sentar direito. Imagine você ter que sentar e às vezes num lugar público e você ter o maior cuidado para sentar, porque senão você ficava de dor. E aí eu não tinha plano de saúde, não tinha como fazer marcação de exames. Meu esposo fez um plano de saúde para mim e eu consegui marcar uma consulta. E nessa consulta foi feito um exame urgentemente, num hospital particular, né? No meu plano de saúde. E o doutor, ele disse: olha, eu vou ser bem sincero com você. Minha mãe ficou me aguardando lá de fora da sala. E ele disse: olha, eu vou ser bem sincero com você. Você é jovem e precisa ter forças para lutar. Você está acometida de um câncer no colo do útero e nós precisamos fazer alguns exames. E esses exames vai detalhar a proporção desse tumor. E ver como estão os seus outros órgãos, os ovários, como é que está. Eu não tive reação nenhuma, irmãos. A princípio, assim, dizer: ai meu Deus, eu vou chorar, eu vou. Não. Eu fiquei congelada e fiquei só ouvindo ele falar. Não tive reação. Parece que não tinha caído realmente ainda a ficha. Quando eu saí com todos os papéis para marcar os exames, a minha mãe me aguardava e eu não falei nada para ela. Não falei nada para ela e na minha mente, não está acontecendo, eu estou sonhando, isso não está acontecendo comigo. E a gente veio embora, na hora que a gente ia passar na pista, aí aquilo veio na minha mente assim: meu Deus, como é que pode? Possível. E vim em silêncio até em casa, sem falar nada. Deixei ela em casa e fui para casa, para minha casa. E não contei nada para ela, porque todas as vezes que ela me via com dor, que me vinha passando mal, ela chorava, tremia e já ficava nervosa. Eu ficava com pena dela e dizia: meu Deus do céu, se acontecer uma coisa dessa, ela não vai aguentar. Aqui na rua, só nós duas, não tem como. E quando eu cheguei em casa, aí estava meu esposo, e eu chamei ele e falei assim: ó, agora vou ter que falar, né, para alguém, não posso ficar guardando só para mim. Chamei ele e falei: olha, eu quero ter uma conversa séria com você agora. Aí ele falou: o que foi que aconteceu? Está tudo bem lá no médico? Eu falei: não, não está. Está aqui os papéis do exame que eu vou fazer. Infelizmente, eu estou com um câncer no colo do meu corpo. Naquele momento, ele caiu de joelhos, agarrou as minhas pernas, chorava muito e dizia: não, nós não, por que tudo isso? Nós vamos enfrentar tudo isso juntos, vamos refazer os exames, isso não pode estar certo. Aí eu falei assim para ele: olha, eu estava no momento, eu não conseguia nem ter fé. Eu dizia assim: olha, eu acho melhor você seguir sua vida, porque a minha, eu acho que vai ter muito rumo não. Agora eu acho que eu tenho que me preparar para ir com Deus. Aí ele falou assim: tenha fé. Eu parei, pensei, falei assim: você vai enfrentar comigo? Ele falou: não tiver que passar, nós vamos passar juntos. Mas aí, irmãos, eu me isolei. Eu não queria ver ninguém.
queria falar com ninguém. Aí a minha amiga Tati, de prova, ela me ligava todo dia. E meu esposo disse assim, ela está dormindo. Aí eu falei, fala que eu não quero, diz que eu estou dormindo, eu não quero falar com ninguém. Todo mundo ligava, ela está dormindo. Até que um dia ela disse, esse negócio está estranho, ela só vive dormindo. Chegou de surpresa lá em casa. E quando ela chegou e me encontrou com uma barriga imensa, aí ela conversando comigo e eu fui dividir com ela o que estava acontecendo comigo. Que para mim estava sendo difícil. Eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Eu não queria que ninguém me visse daquele jeito, do jeito que eu estava. E aí, conversamos, falou, não, se você precisar, nós estamos aqui. Depois de alguns dias, foi que eu cheguei para minha mãe e conversei com ela. Falei para ela o que estava acontecendo. Ela, não, nós vamos buscar outros médicos, vamos marcar consulta, vamos procurar outros médicos para ver o que realmente está acontecendo e nós vamos cuidar disso. Vamos enfrentar juntos. E aí eu tive o apoio da minha família, dos meus amigos, mas eu ainda estava aquele crente em casa. Eu não vinha buscar ao Senhor, eu estava há 11 meses sem vir à igreja. Imagine 11 meses sem vir à igreja. E aí eu entrei no Facebook. E estava no Facebook só olhando o que as pessoas colocavam, tentava extrair a minha mente. E de repente lá aparece alguém para falar comigo. A irmã Zé. E ela me deu uma palavra tão bonita, falou palavras tão bonitas para mim. Liane, nós sentimos sua falta. Você é muito importante para a gente. Aquilo foi tão importante para mim, irmão, naquele dia. Eu senti que eu podia contar com os irmãos. E eu falei para ela que eu vinha. No início do mês eu vou. E no início de março eu vim. Cheguei no domingo de manhã, depois de 11 meses sem ir à igreja. Eu falei, meu Deus, o que é que o pastor vai pensar? 11 meses sem ir à igreja. Eu vim à igreja, sentei ali no cantinho e estava no momento de louvor. Eu me derramei nos pés do Senhor e comecei a adorar e senti a presença do Senhor e senti Deus me renovando, porque eu sentia um vazio muito grande em mim. Mesmo orando em casa, não era a mesma coisa. E Deus me renovou. Daí comecei a fazer tratamento, médico passando remédios de farmácia de manipulação, fazendo tratamento de quimioterapia. E esse tratamento é muito doloroso. É tão doloroso, para quem vê de fora, às vezes acha que aquela pessoa não tem nada. Mas quem passa sabe que é difícil. E aí, quando eu comecei a tomar a medicação, eu comecei a perceber umas entradinhas no meu cabelo. Começou, eu falei, meu Deus, mãe, eu estou ficando calva e agora vai cair. Não se preocupe. Comecei a orar. Senhor, meus cabelos estão entregues nas tuas mãos. Eles podem ficar enrolados, eu não vou ligar. Não vou sentir falta da escovinha. Portanto, que eles estejam na minha cabeça. E aí, irmãos, para eu chegar a orar, todas as vezes, antes de tudo isso acontecer na minha vida, orar para mim era enfadonho. Quando eu ia orar, eu ficava cansada, parece que eu orava 5 minutos, eu já tinha orado tanto neste mundo e já estava bom demais. E a partir desses momentos que eu comecei a enfrentar essa situação, eu falei com o pastor, contei com o pastor o que estava acontecendo comigo, e ele se propôs, juntamente comigo, a fazer um propósito de orar por mim e me ungir em todos os cultos que eu estivesse presente, e ele também, nas quintas-feiras e domingo. E assim nós começamos. Falou, não deixe de
E nós vamos continuar orando, pedindo a Deus, crendo que Ele faça segundo a vontade dEle. Se Ele quiser curar, Ele cura. E aí, continuei fazendo o tratamento, e vinha os cultos, o pastor orava, ungia, mas eu sentia medo. E era um medo tão grande que tomava conta de mim, que na hora de dormir, esse medo vinha com tudo. Quando ele vinha, passava o sono. Eu achava que se eu fechasse os olhos, eu não ia acordar. E aquele conflito dentro de mim, tenho fé que eu vou ficar boa. Mas eu tinha medo de dormir e não acordar. E eu, meu Deus, não deixava meu esposo dormir. E como ele trabalha à noite, aí durante o dia ele tinha que dormir. E dia sim, dia não. Aí na noite que ele não trabalhava fora, ele tinha que ficar acordado comigo. Aí eu não deixava ele dormir. Aí ele dizia, ele ia já dormindo, aí eu, acorda, não pode deixar sozinha não. Fica acordado, vamos orar comigo. Aí ele, para se livrar um pouquinho, comprou um radinho, me deu, disse, olha, fica ouvindo esse radinho aqui, que você não vai se sentir só. Aí eu ouvia todos os programas de rádio que passavam com a gente. Eu ouvia a madrugada, um clamor todinho, as irmãs, Deus falava comigo. E eu acordava eles, mas fica ouvindo o radinho. E eu, não é a mesma coisa, o radinho só fala, né? Ele não escuta a gente. E aí ele continuou comigo orando. Várias noites, quando eu pegava no sono, que eu estava dormindo, aí ele me acordava, eu acordava com a voz dele, orando comigo com as mãos sobre a minha barriga, de joelhos no pé da cama, chorando. Eu acordava e olhava para ele assim, e ele orando, chorando nos pés do Senhor. E muitas noites que eu passei acordada, ouvindo o radinho, orando. Uma noite, uma irmã fazia um programa numa sexta-feira, que passava a madrugada toda, ela falou, convido você a botar o joelho no chão, saia da sua zona de conforto, põe o joelho no chão, humilhe-se diante de Deus. E eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar, mas não saía uma palavra. Eu só chorava porque não tinha mais palavras. Porque eu perguntava, meu Deus, por quê? Por quê? O que foi que eu fiz? Mas eu tinha pedido a Deus há um tempo atrás que eu queria viver uma experiência profunda com Ele. E eu tinha esquecido disso. E eu estava vivendo isso. E eu chorava muito aos pés do Senhor, pedindo a Deus que me curasse. Mas o medo ainda estava forte dentro de mim. E as dores continuavam fortes, que me transpassavam, que eu gemia, que eu mordia a toalha, eu não aguentava a dor. E toda vez o meu filho ligava, vó, a minha mãe está passando mal, corre aqui. Muitas vezes a minha mãe estava em casa lavando roupa, nem tirava, do jeito que estava molhada, saía correndo até a minha casa para me socorrer. Ela já me via preocupada. Todo dia ela ligava, como é que você está? Como é que você está? Esperando que todos nós confiando que Deus ia fazer algo na minha vida. Até que um dia eu tomei a medicação e a dor me pegou forte. A reação da medicação quimioterápica, eu sentia muitos enjoos, muita queimação no meu estômago, muita diarreia, e era muito desconfortável. E eu me isolava, eu não queria que ninguém me visse, porque eu não queria, tinha dias que eu estava bem, tinha dias que eu estava mal, tinha dias que eu estava bem, que eu fazia tudo, que eu saía, que eu andava, resolvia minhas coisas, vinha à igreja. E tinha os dias que eu estava mal, que eu não aguentava sair. E um dia eu
tremendo. Eu tremia tanto de dor, que eu cheguei e disse, meu Deus, eu acho que tá tudo solto dentro de mim. Era dor, vontade de vomitar, tudo junto. Eu não conseguia andar e comecei a suar, ficar gelada. Aí eu disse, meu Deus, eu sentei, não consegui levantar. E eu falando assim, só pedi socorro à minha mãe. Mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Irmãos, veio um gelo tão forte nos meus pés. Começava pelos meus pés. O gelo forte que paralisou as minhas pernas. Veio subindo tomando conta do meu corpo, gelando os braços. E eu fui perdendo os movimentos das pernas, dos braços. E eu sentindo que aquilo estava me tirando, que eu estava morrendo. Eu sentia falta de ar, eu não tinha mais forças. Depois eu não conseguia mais enxergar nada. E eu, desesperada, só no pensamento vinha dizendo assim, eu vou morrer agora. E a minha mãe, agarrada comigo, orando, repreendendo em nome de Jesus, e ela orando, só ouvia a voz dela, orando e repreendendo. E quando ela estava orando, repreendendo em nome de Jesus, e a boca já não abria, já estava toda roxa e já estava pronta ali para partir, eu estava entendendo que eu estava partindo. E ela orando e repreendendo o espírito de morte, e de repente aquilo foi passando. E eu comecei a sentir o meu corpo aquecer de novo. Aquecendo, senti o movimento das minhas pernas, senti o movimento dos meus braços, só que eu ainda não conseguia falar direito, e as minhas carnes ficavam tremendo. E eu disse, mãe, eu ia morrer agora. E Deus me deu uma oportunidade de contar mais uma vez. Eu creio que o que Deus tem na minha vida não é para morrer. Agora eu tenho que mudar a minha posição. Eu tenho que deixar esse medo de lado. E eu vim para a oração. Isso foi uma terça-feira e à noite eu vim para a oração. E eu falei, pastor, aconteceu isso comigo. E eu ainda tremo, as carnes estavam tremendo. Assisti a reunião de oração. Eu queria vir à igreja para agradecer a Deus pela minha vida, porque Ele tinha me dado mais uma oportunidade. E quando passou-se alguns dias, eu continuei fazendo exames e mais exames, tratamentos e mais tratamentos, e medicação e remédios e enfim, tudo muito doloroso. E uma vez eu passei mal, muita dor, fui parar na emergência. E meu esposo estava me esperando, me aguardando lá por fora. E eu vi muita gente sentada, tomando soro, tomando medicação, todo mundo assim junto, dividido na enfermaria. E tinha uma mulher, na mesma situação que eu, sendo medicada igual a mim. E ela chorava desesperadamente, e reclamava e falava, maldizia a vida, que Deus não existe, que isso, que aquilo, outro, e falava. Parei, olhei para a mulher assim, eu falei, tenha fé em Deus, pare de reclamar, isso não vai resolver a situação. Deus lhe ama. Se você está aqui, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você se cuidar e ficar boa. Para de reclamar, entrega a tua vida a Ele, confia completamente nele. Deixa esse teu medo de lado. Esse pânico, esse desespero, esse pavor de lado, entrega ao Senhor. E comecei a falar do amor de Deus para aquela mulher, e daqui a pouco todo mundo estava ouvindo, e eu pregando no hospital, e as pessoas ouvindo eu falar, deixa o medo de lado, deixa o desespero de lado, confia em Deus, descansa em Deus, o medo anula a fé. E eu falando, aí quando eu entrei no carro, que eu vim embora, eu falei, Marcos, eu falei para a mulher, deixa o medo de lado. E o que eu estou fazendo agarrada com o medo? Pelo amor de Deus. Eu estava pregando para mim. Então, naquele dia eu disse, olha, a partir de hoje, eu não vou ter mais medo de dormir. Eu vou dormir, vou acordar, porque Deus vai me sustentar. Porque eu vou descansar no Senhor. E o pastor
conosco no discipulado, ela fazia uma pregação sobre incredulidade. E eu preguei sobre incredulidade. E aquilo foi diretamente para mim. A incredulidade não é só a gente dizer que não acredita em Deus, que não crê em Deus. Mas no momento que a gente está passando a dificuldade, Deus, nós não colocarmos o medo como eu estava fazendo na frente. Se nós colocarmos o medo, a ansiedade, tudo isso vai anular a nossa fé. A fé é descansar e confiar completamente em Deus. Então isso é o que eu precisava fazer. E foi o que eu procurei fazer. E daí, irmãos, começou a mudar a situação para mim. Eu comecei a me sentir melhor. Apesar da minha baixa de imunidade, que qualquer coisa eu ficava gripada, ficava doente. Quando as manchas apareciam na minha pele, a minha mãe já ficava, meu Deus, já tomasse algum remédio, já fizesse alguma coisa, mas eu estava ali, entregando tudo nas mãos do Senhor. Apesar das reações que eu sentia, dos medos que eu senti, das dores que eu passei, que eu achei que eu não ia suportar, as dores que eu passei, apesar que eu achava que eu não ia superar o medo que eu senti, Deus me fez vencer tudo isso. E com muita propriedade eu digo, não tem coisa melhor do que louvar. Porque foi nesse período que eu aprendi a orar e a louvar. Porque quando eu não conseguia expressar com as minhas palavras a dor que eu estava sentindo, a angústia que eu estava sentindo, o que eu estava sentindo, o que eu estava passando naquele momento, eu louvava. E quando eu louvava, eu sentia Deus ali pertinho de mim. Muitas noites que eu orava, eu sentia cada vez mais o desejo de estar orando, de estar buscando ao Senhor, de estar ali de joelhos, orando no meu quarto, em intimidade com Deus. Quando eu buscava esse momento, que eu não tinha palavras, que eu só chorava, que eu só entregava a Deus todas as minhas preocupações, as minhas dores, os meus medos, eu sentia Deus pertinho de mim. Sentia Deus assim tão pertinho de mim, que era como se alguém estivesse falando em alta voz assim para mim. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E aí, irmãos, passando por todos esses percalços, por tudo isso, eu imaginei assim, durante o período da minha vida que eu passei, por 1 ano e 2 meses de luta. Meu Deus, tinha que eu passar por tudo isso para eu entender o que é ter comunhão com Deus, o que é ter intimidade com Deus, o que é levar a palavra de Deus aonde eu jamais iria em um hospital, levar a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Às vezes, irmãos, nós estamos sentados do lado de pessoas e a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe. Eu não sei se tem alguém aqui que passou ou está passando por uma situação como essa, mas eu quero dizer para você que se você colocar nas mãos de Deus, colocar mesmo, fazer como o salmista Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Mas entregar mesmo, não é entregar e ficar, ah meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que o meu milagre vai chegar? Vai, creia que vai chegar. Então assim, tudo que eu passei nesse 1 ano e 2 meses, se eu fosse resumir aqui, se eu fosse falar tudo, seria muita coisa. A noite não daria. Passei por dores, que eu passava um fluxo intenso todos os meses. Imagine para uma mulher passar 25 dias todos os meses, de quando ficar de pé, ficar tonta, fraca e desmaiar, de não perder sangue, de você ter vontade de vir à igreja e não poder, porque a barriga está desse tamanho e cheia de dor, porque você quer sentar e não pode, você tem que ficar deitado, porque a medicação deu uma reação e eu não vou ter coragem de ver que as pessoas me vejam da forma que eu estou.
eu tomei a medicação, eu falei assim, eu acho que não vai chegar não, milagre. Eu acho que eu vou desistir, porque está tão difícil. As lágrimas desciam. Vamos continuar orando. E eu já tinha vergonha de vir aqui à frente e pedir para o pastor orar por mim, porque era toda quinta e todo domingo, para ele orar e me ungir. E de 1 ano, 2 meses, imagina, pastor, vai orar por mim, pastor, vai ungir. Eu falei, meu Deus, eu já estou com vergonha, amor, já tem 1 ano e eu estou lá, pastor, vai orar. Aí foi um dia, eu observei que o óleo da unção estava na metade. Eu falei, meu Deus, eu acho que ninguém nunca gastou tanto óleo como eu. Tem que devolver o filho de óleo da unção, porque o negócio foi sério. 1 ano e 2 meses, só gastando óleo da unção, mas Deus fez a obra. No final do ano eu fiz um exame. Eu estou com todos os exames aqui, tá, irmãos? Eu não tive como escanear para passar, mas se alguém quiser ver, estão todos comprovados. O que eu estou falando aqui não algo que a mulher está falando da boca para fora. É comprovado. Foi constatado no dia 12 de fevereiro o câncer no colo do meu útero. O ovário direito foi comprometido e não poderia ser feita cirurgia. Eu teria que fazer um tratamento para poder ver se os tumores regrediam para poder ter a segurança. Mas não foi a opinião de um médico só, tanto particular como o SUS. Como minha mãe procurou outra médica para que eu fosse fazer exames, consultas e constatar isso. E todos foram constatados. O meu útero estava aumentado. Eu tinha um útero do tamanho do útero de uma mulher que tinha tido 5 filhos. Então o meu útero estava aumentado muito. Então por isso, além de estar aumentado por conta dos tumores, o ovário direito também com tumores, então tudo isso aumentava a minha pelve, a minha barriga, aquela coisa assim desconfortável, uma sensibilidade terrível. Então tinha vezes que eu ia vestir uma roupa e não me sentia bem confortável, porque me apertava e era totalmente desconfortável. Então assim, no dia 12 de fevereiro até esse ano, o início desse ano foi um período de tratamento, de exames e de cuidados com a alimentação, que foi tudo mudado. E eu fiz um novo exame com a solicitação médica. Fiz a citopatologia oncótica, eu já tinha feito no início a citopatologia oncótica. Fiz o ultrassom, fiz o CA-125, que é um exame que vê as proteínas, e vários outros hemogramas para ver o baixo de plaquetas como estava. E daí refiz tudo isso, porque a cada 6 meses tinha que ser feito. E eu refiz os exames e no finalzinho do ano houve um recesso. E na volta, no início do ano, que eu voltei com a minha mãe para a médica, ela olhou a ultrassonografia que está aqui, pediu a citopatologia, e quando ela abriu a citopatologia, eu estava em casa com esse exame e não tinha aberto. Eu estava até com medo de ver o que ela tinha, né? Mas quando ela abriu, ela falou, olha, as notícias são boas. Eu pensei, regrediu, né? Regrediu, vai fazer a cirurgia, mas não. Olha, está escrito aqui, negativo para neoplasia. Para quem não sabe, neoplasia é câncer. Ninguém faz um exame e vem câncer, vem neoplasia. E veio negativo para neoplasia. Eu olhei para ela assim, ela falou, tem mais. O seu útero está limpo. Limpo. O seu ovário está limpo. Você não tem mais nada. Você não precisa tomar mais nada. Você não precisa de cirurgia. Você não precisa de mais nada. E só as lágrimas desciam. Ela falou, tem mais. Eu falei, tem? Ela falou, tem. A sua ultrassonografia mostra uma coisa que a medicina nunca vai conseguir explicar. E ela
Mas no seu caso, foi Deus realmente. A gente tem que falar que foi Deus. Mas o que eu não vou conseguir entender até hoje é porque o seu útero diminuiu. Glória a Deus. O útero, ele cresce e depois ele não diminui. É como o coração, quando ele cresce, ele não diminui. E o seu útero está no tamanho normal. Deus seja louvado. Então eu não consigo entender como é que o útero diminuiu. Você está uma jovenzinha. Glória a Deus. Gente, eu estou uma jovenzinha, apesar de. Ai, não chegamos ainda não, né? Mas meu Deus, eu estou maravilhada. Não é nem canto pelo canto, basta a cura em si dos tumores. E isso foi tão maravilhoso que saiu. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não tenho palavras. Eu vim rindo o caminho todinho. Eu só conseguia rir. E eu ria, minha força. Glória a Deus. Deixa eu rir, que eu já chorei demais. Eu preciso rir. Eu cheguei aqui e falei, pastor, aconteceu isso, compartilhei com ele e ficamos muito felizes com essa conquista, porque foi uma vitória que foi no fim daquele sofrimento de 1 ano e 2 meses, que só eu sei o que eu passei. Então, amados, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei tão feliz que eu só ria. E eu falei, agora que eu vou cantar. Porque eu já cantava e meu filho dizia, meu Deus, a minha mãe, agora ela canta na hora que acorda, na hora que dormir, ela está com dor, ela canta, parece que canta mais, canta com dor. Ai, eu não aguento mais essa mulher. Ai, agora que ela vai cantar, meu Deus, deixa eu cantar. Então o que aconteceu? Irmãos, passado esse tempo, recebi essa bênção, eu precisava compartilhar com as pessoas, eu precisava falar do amor de Deus, eu precisava contar as maravilhas que Deus tinha feito na minha vida. Você não sabe o que é passar horas e horas sendo medicada, chegar em casa e ficar bolinha, deitada na cama. Então tudo isso ficou para trás, esse sofrimento. Mas a experiência que eu vivi, eu vou sempre contar para aqueles que não acreditam que milagres ainda acontecem. Eles devem acreditar que, como Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Ele me curou. E como Ele fez naquele tempo, Ele faz hoje na vida de todos nós. Que basta cada um de nós em nos colocarmos na presença dEle e venhamos nos analisar, será que eu estou entregando realmente esse problema nas mãos do Senhor ou estou apenas exaltando o problema e lamentando e chorando? O que eu procurei fazer foi não ficar chorando pelos cantos ou que as pessoas tivessem pena de mim. Eu não recrimino quem põe no Facebook o que está passando, mas eu não coloquei no Facebook, olha, eu estou passando por isso. Eu simplesmente me resguardei, eu entreguei nas mãos do Senhor. Cada um tem uma reação, mas a minha foi de me resguardar, de ficar quietinha. Eu falei até assim, pastor, eu não quero que muita gente fique sabendo não, porque senão ficar, meu Deus, a bichinha da irmã. E aí eu queria levar uma vida normal. Eu queria ter meu segmento normal, que tudo fosse fluindo naturalmente e que eu fosse ocupando minha mente para que essa enfermidade não me consumisse. Porque quanto mais eu estava triste, mais eu chorava, mais doente eu ficava. E quando eu comecei a vir à igreja, a orar, a buscar o Senhor, Deus me fortaleceu. E eu percebi, enquanto eu estava distante do Senhor, jamais eu ia ter a força que Ele me deu. Somente aqui, buscando ao Senhor, Ele poderia me fortalecer como me fortaleceu. E me deu forças para seguir adiante, para vencer. Muitas vezes, conversando com a minha amiga Tati, eu falava para ela o que eu estava passando.
pensando, olha, tá, está tão difícil. E eu, será que isso um dia vai acabar? Meu Deus, eu não aguento mais. E eu falava, um dia vai acabar, não é possível, né? Não vai durar para sempre. E hoje eu estou aqui contando a minha vitória. E hoje eu quero dizer, irmãos, que todas as vezes que eu lembro das dores que eu passava, todos os meses, com as cólicas que não são minhas mais, além de todo aquele problema, hoje eu me recordo e falei, Senhor, eu não sinto nem mais uma dor de cabeça. Glória a Deus por isso. Não sinto mais uma dor de cabeça. Então eu creio que quando Deus faz, Ele faz por completo. Ele não deixa, olha, Deus curou, mas deixou isso, aquilo. Não, Deus fez por completo. E ressaltando o versículo aqui de Lucas, no capítulo 8, versículo 42, 47, aliás, diz, então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então, o que aconteceu com aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue? Ela testemunhou diante de todos o que Deus tinha feito na vida dela, porque ela percebeu que aquilo não poderia passar desapercebido, que aquilo tinha que ser falado. Então, o que eu quero fazer hoje aqui, que eu estou fazendo com vocês hoje, contando diante de todos o que Deus fez na minha vida, porque isso não poderia jamais passar desapercebido. E todos precisavam saber das grandezas do Senhor. Amém? Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da igreja, que me ajudou em oração, pela vida da minha mãe, dos meus amigos, da minha família, que me ajudaram. E do meu esposo, que hoje não pôde estar aqui, mas que juntos vencemos em oração. Entregamos tudo na mão do Senhor e vencemos. E eu quero que cada um de vocês guarde nesta noite. Louve, meu irmão. Louve mesmo quando doer. Mesmo quando doer o corpo, mesmo quando doer a alma. Louve e ore. Ofereça sacrifício de louvor ao Senhor. E quando você achar que a sua vida está difícil, pense que se você não tivesse Deus, tudo seria mais difícil ainda. E você tem um Deus que pode todas as coisas, que para Ele nada é impossível, que para Ele não há doença, não há morte, não há enfermidade, que fique de pé diante dEle. Aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas depende de nós permitirmos que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus venha nos moldar, venha forjar o nosso caráter. Às vezes é preciso nós sairmos da nossa zona de conforto para entendermos isso, entendermos que nós precisamos ser mais humildes, entendermos que nós precisamos estar prostrados diante de Deus. Precisamos entender que nós não somos nada, como o pastor falou que várias vezes, nós somos pó, nós não somos nada, não somos melhores do que ninguém, que nós só estamos aqui porque Deus permite que nós estamos aqui. O ar que nós respiramos, tudo é Ele que nos dá. Então sejamos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, agradeço ao pastor pela oportunidade de falar que meu testemunho é muita coisa. Às vezes a gente começa a contar, e se for contar tudo em detalhes, a gente passa a noite toda. Mas quem quiser ver os exames estão aqui, certo? Então agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.